Elas são um meio de transporte econômico, rápido e mudaram em definitivo o perfil do trânsito na maioria das cidades brasileiras. A quantidade de motos simplesmente não para de crescer e, junto com isso, cresce também em proporção os acidentes envolvendo motociclistas. O problema, todo mundo sabe, é que o maior risco de gravidade para as vítimas dessas batidas simplesmente é só exemplificar aí que em Rio Preto as motos são menos de 1/3 do total de veículos, mas mais de 70% das vítimas de batidas são motociclistas. Gente, está na hora de mudar a forma de todos nós encararmos o trânsito para mudar esses números, não é verdade? O meio de locomoção pode mudar num piscar de olhos. Um segundo pode ser fatal. Eu parei de falar, babar muito, cuidar, comer, não é nada. Difícil. Muito. A dificuldade para falar e mexer os dois braços são sequelas de um acidente de moto em outubro do ano passado. O próprio Tiago guarda as imagens da queda. Ele estava sozinho e perdeu o controle numa curva. O vendedor fraturou os dois braços e, mesmo usando o capacete, sofreu traumatismo craniano. 30 dias eu fiquei na UTI, aí saiu, aí dando sequela. Há 3 meses ele faz tratamento no Instituto de Reabilitação Luci Montoro, em Rio Preto. A unidade é especializada no atendimento às vítimas de traumas provocados por qualquer tipo de pancada ou acidente. O Instituto recebe cerca de 300 pacientes por dia, a maioria vítimas de acidentes com motos. O índice de lesão por acidentes automobilísticos são muito grandes, assim como as amputações. Isso é popular até, né? O para-choque é a cabeça, né, do paciente. Qualquer motociclista habilitado sabe que andar sobre 2 rodas traz riscos enormes, principalmente no trânsito intenso. Mas muitos insistem em usar a moto como uma ferramenta perigosa. Cruzam à frente dos carros, transitam em espaços estreitos. Principalmente pelos motoqueiros masculinos não respeitam a gente. Eles passam com tudo, eles cruzam na frente, eles passam no meio do corredor que nem louco. É difícil. A pessoa dirigindo ao mesmo tempo, falando no celular, então entra na sua frente, não dá seta. Você entendeu? Então a gente tem que dirigir pra gente e pros outros, né? É um meio de transporte econômico, rápido e mais barato em relação aos outros veículos. Esses são alguns dos fatores que fizeram com que a frota de motos aumentasse nos últimos anos em Rio Preto. Dos 395.230 veículos que existem na cidade, mais de 100 mil são motos. E quanto mais elas circulam por aqui, maior é o número de acidentes envolvendo motociclistas. Em 4 meses, de 579 acidentes registrados em Rio Preto, 415 foram sobre 2 rodas. Isso dá quase 72% do total. 24 pessoas morreram, 12 delas estavam de moto. Mas como reduzir esses índices? Nós conversamos com um especialista em trânsito da Polícia Militar de Rio Preto. A palavra é a de sempre: prudência. Obedecer às leis e reduzir a velocidade pode sim dar certo. No exemplo prático, o PM explica que pilotar nos chamados corredores, ou seja, entre os carros, não é irregular. Não caracteriza infração se esse condutor, essa moto, ele não colocar em risco a si, os demais usuários, ou ele não esbarrar no veículo, não se apoiar no veículo. Já na pista, considerando-se a velocidade que é desenvolvida nas rodovias, ali sim é terminantemente proibido transitar nos corredores. Algumas avenidas de Rio Preto até implantaram, ainda em fase de testes, bolsões em semáforos para as motos que cortam o tráfego pelos corredores. Mas isso só funciona com a boa convivência entre motoristas e motociclistas. Ele tem que ter a noção que, certo ou errado, ele vai ser o maior prejudicado num caso de acidente. Então ele tem que dirigir redobrando a atenção, ele tem que ter os princípios da direção defensiva muito incutidos em si para evitar os acidentes. Mesmo tomando todos esses cuidados, a Elaine não escapou. Ela estava de moto quando foi atingida por um carro que avançou o sinal de pare. Quebrou uma clavícula e está se recuperando em casa. Por enquanto, ela não pode dirigir, mas diz que mesmo depois de se recuperar, a moto vai continuar encostada. Fico traumas, com certeza. A gente fica com medo, né? Insegurança que a gente fica. Eu acho que eu não quero graça com moto mais não, né? Pra mim, não vale a pena correr esse risco. Não usem a moto
forma de aventura, tá? E sim com trabalho e com muita dedicação, tá? Empenho e bem calmo, sucinto, por favor. É só ter prudência. Se cada um respeitar o espaço do outro, pronto. Como disse o tenente, funciona, como disse o bombeiro lá. Agora, um outro número preocupante. O InfoSiga divulgou que o número de mortes em geral no trânsito em Rio Preto aumentou 14% no último ano. Em todo o estado, acidentes com moto lideram o ranking de mortes, 35% no total.